Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vou ler um pequeno trechinho do Evangelho, do livrinho Palavras de Luz, de Chico Xavier. Não desprezes o pouco que se possa fazer pela felicidade dos semelhantes, recordando que mais vale um pão nas horas da necessidade e carência que um banquete nos dias de sociedade, de saciedade e vitória. Agora, mais harmonizados, vamos nos sentar confortáveis, fechar os olhos para fazer a oração inicial. Pai amoroso, ilumina a humanidade aflita em sua existência. Ilumina aqueles que têm por missão a condução dos povos. Ilumina do mais humilde ao mais poderoso. Enfim, a todos os teus filhos habitantes desta casa planetária, em especial os mais sofridos. Rogamos que a tua luz ilumine nossos caminhos e, ao regressarmos à pátria espiritual, possamos estar carregando a nossa bagagem somente de amor, colhidos ao longo de nossos caminhos. Ilumine também nossa irmã palestrante, a Rosângela, palestrante da noite, e as águas colocadas para magnetização na mesa da entrada. Jesus amigo, que a tua luz e a tua paz esteja conosco, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Hoje à noite temos conosco a nossa irmã Rosângela, que é da Casa Espírita Leão Denis de Lajeado. Seja bem-vinda. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre uma alegria estar nessa casa, porque nós sentimos bem a presença espiritual amiga, acolhedora. Somos muito bem acolhidos por vocês encarnados e pelos desencarnados. Obrigada. Jesus nos abençoe nessa atividade. O nosso tema de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o Consolador Prometido. O capítulo 6, o Consolador Prometido. E lá, neste capítulo, há uma comunicação. Aliás, são várias. Mas nós vamos trabalhar uma comunicação de o Espírito de Verdade. Que ele diz assim, lá na voz de João: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vamos ver isto mais de perto. O agricultor, meu pai, Deus, que dentro das suas sábias leis criam-se todos os seres. Movem-se todos os mundos. Deus é em si a essência do universo. Isto posto, como agricultor, vamos ver como se apresenta a videira. Jesus, o médium de Deus, o intermediário em suas relações com o homem. Aquele que veio para apresentar tudo o que as leis do Senhor comportam. Comportam ao nosso tamanho, ao nosso nível evolutivo, a nossa capacidade de assimilação. Ele é a videira da verdade e do amor, fonte sublime que trabalha as nossas almas, pão que nos alimenta. Um jardineiro, ali, fonte sublime que trabalha as nossas almas.
uma videira, um alimento, um pão. E trabalhando, o Emmanuel diz assim a respeito daquele comentário de João. De sua seiva divina procedem todas as realizações elevadas nos serviços da terra. Comentando sobre a questão da videira em Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz isto. Sintetiza aquilo que havíamos colocado antes. Então, de sua seiva divina, desta videira maravilhosa, procedem todas as nossas realizações elevadas no serviço da terra. E a terra, todos nós sabemos, é aonde vai se processar esse trabalho de jardinagem. Ambiente de aprendizado, local para o trabalho da autoiluminação. E autoiluminação, segundo o dicionário Aulete, é a percepção de si mesmo como reflexo de Deus. Então, esse jardineiro, ele vai trabalhar as almas no sentido de fazê-las perceber que elas são reflexos de Deus. Como é que nós vimos lá nos textos bíblicos? A imagem e semelhança de Deus. Este jardineiro trabalha nessa linha, com este objetivo. Todas as flores, todas as almas flores, com as suas peculiaridades, caminharão para esse objetivo. Quem precisa de autoiluminação? A parte da humanidade que vive na Terra, planeta de expiação e provas, com uma ampla maioria ainda propensa ao mal. Quer dizer, quem precisa de iluminação? Todos nós. Nós somos espíritos da terceira categoria em nível evolutivo, aqueles espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos bons? Vocês acham que nós somos espíritos bons? Eu vou só fazer uma pergunta para vocês. E vocês vão me dizer se vocês são espíritos bons. Porque o espírito bom, ele já tem total propensão ao bem, ele já tem propensão ao bem, ele trabalha no bem e já superou muitas coisas em nível pessoal. E os espíritos da terceira categoria, eles têm propensão ao engano, ao erro, e ainda tem ódio, rancor, mágoa, se vinga, tem muita dificuldade em perdoar. Nós somos bons ou somos da terceira categoria? Terceira categoria, espíritos imperfeitos. Né? Então, há uma nivelação, nem todos nessa categoria de imperfeitos comportam-se e estão no mesmo processo, nas mesmas conquistas. Mas somos dessa terceira categoria. Não somos espíritos bons ainda, com o bem já superando as nossas tendências menores. E nesse texto que eu falei a vocês, do capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 6, o jardineiro divino diz assim, ele começa o texto assim: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Quem são esses pobres deserdados? Os que ainda não ativaram o reino de Deus dentro de si. Os que dormem o sono do materialismo. Os que não se percebem reflexos de Deus. Porque na hora em que eu digo assim, hoje eu não vou ao centro espírita, trabalhei bastante e eu vou escutar lá sobre o Evangelho de novo. Este não tem ativado dentro de si o reino de Deus. E que é o reino de Deus? É algo que também nós vamos ver
nas próximas lâminas. Tá? E ele vem instruir e consolar. Olha que ele começa pelo verbo instruir. Ele não fala primeiro em consolação. Ele fala em ensinamento. Ele fala em valores. Ele fala em preparação. Ele fala em escolaridade espiritual, moral espiritual. Primeiro, instrução. Lembra que os espíritos, o livro dos espíritos, falam que primeiro nós temos que fazer todo o processo de conquista da intelectualidade para depois ativar a nossa moralidade? E é real. Por quê? Porque a gente precisa compreender primeiro quem nós somos relativamente, como é essa nossa caminhada, quais são as ideias para nós podermos fazer um projeto de vida melhor. Então, há que se ter uma certa conquista intelectual para depois, abrindo essa nossa compreensão, essa nossa percepção, desenvolvermos melhor a consolação, a moralidade, a espiritualidade. Então, instruir e consolar. E não esqueçam, que aqueles que ainda não ativaram o reino de Deus dentro de si, e os que dormem o sono do materialismo, uma grande, grande maioria, que ainda ironiza, debocha de quem tem um ideal, de quem olha o próximo com afetividade, com amorosidade, com perdão. São pessoas que defendem o aborto, defendem a pena de morte, defendem muito mais cadeias do que escolas, porque o nosso país hoje é assim. É um país em que fecham escolas e novas cadeias são construídas. Dormem o sono do materialismo. Não se perceberam reflexos de Deus. Vamos ver o próximo. Continua o jardineiro a dizer: venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Elevar o nível de resignação, de aceitação. As minhas dores são grandes, então a minha aceitação tem que ser do mesmo tamanho. Estou com problemas menores, a minha aceitação é igual. Então, o que eu vivenciar, eu vou viver com aceitação, com compreensão de tudo aquilo, sem o espírito da revolta. Eu não mereço isso. Deus não me vê. Deus esqueceu de mim. Olha o que acontece em minha vida. Esperando sempre de Deus, não é? Elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem. Ele não tirou a dor do caminho dos homens. Olha lá, que chorem. Porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois que também eles, os anjos consoladores, virão enxugar as lágrimas. Resignação, aceitar a dor e esperar. Esperar ativamente. Aquilo que eu gosto de chamar de esperançar. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Olha que acolhimento, olha que amorosidade, que carinho. Ele não nos ilude. Ele não fala que não teremos dores. Ele não fala que não teremos problemas. Ele fala que teremos sim, que temos que ser resignados ativamente, trabalhando. E se nós vamos cuidar para que os nossos corpos tenham saúde e energia, e vamos fazê-lo para que o Espírito possa bem se manifestar,
Mas Ele não esquece de nossas almas. Ele está vigilante. Está sempre vigilante. E será que nós estamos atentos a essa vigilância? Ele está. E nós? Podemos, em relação àquilo, à última lâmina, nós podemos perguntar: como trabalhamos para ganhar o pão de cada dia? Nos arrastando? Contando as horas para sair do trabalho? São 5 horas da tarde. 5h30 o expediente encerra. O que é que nós estamos a sentir às 5 horas da tarde? Ai, que pena, daqui a meia hora eu tenho que sair. É bem assim? Será que é dessa maneira? Com alegria de estar ali, gostando do que se está fazendo, feliz por produzir, por desenvolver a própria inteligência, as próprias habilidades? Será que é assim que nós nos comportamos? Porque quem vai ativar o reino de Deus dentro de si, pensa dessa maneira. Daqui a meia hora, eu posso fazer isso, isso e isso. Ainda tenho tempo para deixar organizado tal e tal coisa. Feliz. Não enrolando para fugir do ambiente de trabalho. Como são os nossos pensamentos no cotidiano, já que o Senhor vai trabalhar os nossos pensamentos? Vai estar junto conosco, acompanhando. Mas como serão os nossos pensamentos para que Ele possa nos ajudar? Porque se nós atrapalharmos com pensamentos negativos, ou pessimistas, revoltados, indignados às vezes até positivos, mas a revolta é sempre negativa. Como é que pensamos e esperamos esse jardineiro maravilhoso com os nossos pensamentos de que tipo? Temos que analisar essas questões. E como posso colaborar com o Mestre no cultivo da lavoura de meus pensamentos? Ele deu a dica tudo lá atrás, no começo. Sintam-se consolados, vão buscar instrução, eu não vou retirar dos seus ombros os problemas, mas sejam perseverantes, chorem, porque lá no Jardim das Oliveiras eu dei um exemplo. Eu dei um exemplo quando eu estava lá. Enfrentei tudo com galhardia para ser o modelo de cada um. Então, lá, nós podemos colaborar com o Mestre na medida em que fazemos as mesmas coisas inspiradas nele. Talvez não com o mesmo tamanho. Talvez não, com certeza não com o mesmo tamanho. Mas com determinação, com vontade de que isso aconteça verdadeiramente. E ele continua, o jardineiro divino, a explicar: nada fica perdido do reino de nosso Pai, e vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo de todos vós será talvez o mais resplandecente. Bem rapidinho, vocês sabem por que a ideia do céu e do inferno? Aquele céu tão sem fazer nada, aquele céu de descanso, que as pessoas ainda dizem: desencarnou, descansou. Vocês sabem por que a causa dessa ideia de um céu parado e de um inferno terrível? Porque assim, lá atrás, uma das vertentes dessa percepção é assim: os trabalhadores, os servos, os escravos, esses, em cada momento de sua jornada na Terra, em cada momento em que eles apareceram, ora como escravos, ora como servos, depois trabalhadores contratados, eles olhavam lá de longe,
daqueles castelos, os castelos com aquela grama verde, bonita, aquelas pessoas bem vestidas, bonitas, branquinhas, lindas, lindas, só passeando para lá e para cá. E aí eles diziam assim: eu quero isso para mim, eu quero ter isso na minha vida. Aí vinham os religiosos e diziam: trabalhem, sirvam, porque um dia, lá, depois, lá no céu, vocês vão ter. Então, o sonho do céu, o modelo do céu, foi o modelo a partir da vida dos reinos, da nobreza. Olhava para aquilo, para aquele tipo de vida e sonhava, porque não podia ter. E o inferno? Ah, o inferno é onde se trabalha. Você não é aquela ideia do tridente em cima das pessoas, forçando ao trabalho? Trabalho não era coisa de gente de bem. Gente de bem ficava lá no gramado, conversando, comendo, jogando, dançando, né? Então o inferno era para o pessoal do trabalho. Trabalho não era coisa boa. Que bom que o tempo passa e isso muda, não é? Então, reino, nós já descobrimos. Lá atrás a gente estava falando do reino de Deus e agora aparece de novo. O reino de Deus, nós descobrimos a partir do Espírito de verdade, a partir do Consolador prometido, que o reino do Senhor está dentro de nós. Que as leis do Senhor estão em nossa consciência. Que somos nós que vamos fazer trevas ou luz em nós mesmos. Que somos nós que temos que ativar essa luz para combater as nossas más tendências, que são as trevas. E que as esferas superiores de luz, depois de desencarnarmos, vamos estar simplesmente com os iguais. Se somos dentro de nós vício e trevas, encontraremos os iguais. Se somos dentro de nós trabalhadores do bem, perseverantes na nossa autoiluminação, em tornarmos imagem do Senhor, então a nossa posição, o nosso lugar será melhor. Mas sem lugar determinado, fixo, com arpinhas, anjos e muita coisa chata, porque vai ficar todo mundo sentado, olhando, assistindo pela eternidade sem fazer nada. Impossível alguém gostar de um céu assim nos dias de hoje. Nós gostamos mesmo de atividade, de alegria, de trabalho, que traz crescimento, bem-estar, harmonização. E ele continua dizendo: os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são bem-amados meus. Carregam seus fardos. De novo, a ideia da resignação. Uma resignação que tem uma esfera ativa. Ah, mas é assim mesmo. Ah, eles dizem lá na casa espírita que sofrer é bom. Ninguém disse que aqui sofrer é bom. A gente diz que sofrer é resultado, é consequência das nossas atitudes. Tá? Mas a gente vai esperar passar a fase do resgate, da prova. A gente vai esperar sim, mas é uma espera ativa. Uma espera com trabalho. E assistem seus irmãos. Os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são bem-amados meus. A caridade. Que Kardec pergunta lá na 886, como Jesus pensa a caridade? Ali, benevolência para com todos, que é essa parte da caridade mais fácil, doar coisas, repassar. A indulgência para as imperfeições alheias já fica mais complicado. E o perdão das ofensas é o mais difícil dessa tríade. Mas isso é caridade. Caridade não é só do ponto de vista material, é moral e espiritual principalmente. Então, quem se esforça, quem espera ativamente e se esforça na caridade, nessa tríade de compreensão, são amados do jardineiro divino. E está permitindo o trabalho dele dentro de si. Instruí-vos. Nesse texto
É a segunda vez que aparece. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Quando a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz da terra, né? Sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Quer dizer, nós vamos ver o resultado de tudo isso, aí sim, no fim, no todo da obra, no final da obra realizada, no final da nossa estadia aqui na terra. Mas, de novo, instruí-vos nessa preciosa doutrina que tira de nós a revolta dos corações, que explica por que sofremos, explica de onde somos, por que estamos aqui e para onde nós vamos depois. O espírita tem uma serenidade tão grande na vida dele, porque a revolta sai do seu coração. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Quem é o apóstolo que ele está falando? Kardec. Meu apóstolo vos instrui. Gente, de novo, vos instrui. Observe, siga, analise, estude, compare, medite. Olha lá aquela introdução do Livro dos Espíritos no capítulo, o capítulo 8, parece-me, a introdução do Livro dos Espíritos. Kardec pede lá meditação, estudo, aquele estudo carinhoso, sereno, tranquilo e muita observação. Kardec ali dá o jeito de nós estudarmos a doutrina espírita. E Jesus ativa aqui, o jardineiro divino diz: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Nunca estivemos sozinhos. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. É poético, é lindo, é maravilhoso. E significa que, voltemos aqui, vamos ver depois daquele próximo slide, nós vamos ver esse beber na fonte viva do amor, a preparação, como nós vamos sair da fraqueza moral e espiritual para nos lançar à fortaleza do mesmo nível. E que nós modelemos a nós mesmos. Ele não diz: eu vou vos transformar. Vocês lembram que Jesus, hora nenhuma, nem para curar, ele convidava as pessoas: vem aqui que eu vou te curar. Não. As pessoas se apresentavam, pediam, ou tocavam nele, e ele sempre lhe respondia: a tua fé te curou. Porque ele não tinha vindo para aquilo. Ele tinha vindo para nos ensinar a sermos melhores. E aconteceram todas aquelas questões das curas, porque houveram situações que foram preditas, e ele tinha que cumprir a predição, e que a sua grandiosidade não poderia passar incólume. Iria mesmo transformar as pessoas. Mas ele não chegava se impondo a ninguém. Ele propunha as suas ideias, e quando curava os corpos, era por vontade, intenção, fé, desejo daquele que assim o buscava. Estamos interessados ou empenhados em mudar? Temos que saber disso. Porque o interessado é aquele que vem aqui, escuta, sabe: que legal, essa ideia é muito boa. Mas o empenhado, aquele que tem empenho, para ter empenho, tem que ter força de vontade, luta por pensamentos e sentimentos elevados, tem que ter ação e atitudes positivas, também buscando a elevação. Quem se empenha, busca. Vai. Não, eu estou empenhado em fazer. Eu não estou interessado. Não, eu estou empenhado. Vou trabalhar cotidianamente nesse meu projeto. Falta tão pouco tempo para a nossa vida aqui na Terra.
terminar, para nós retornarmos à vida espiritual, o empenho tem que ser cotidiano mesmo. E assim, olha os verbos que em 25 linhas o nosso jardineiro divino, os verbos que ele utiliza. Instruir 3 vezes. Ele próprio e Kardec. Ele dá aval para o trabalho do Kardec. O meu apóstolo vos instrui. Consolar, ele fala uma vez o verbo consolar, mas ele fala: suas almas não estão esquecidas, nada fica perdido, sois fracos temporariamente. Ele está consolando, instruindo e consolando, instruindo e consolando. Mas sempre pede a firmeza na instrução. Resignar, carregar fardos, para a revolta, a resignação ativa, né? Trabalhar, trabalho ativo e constante, modelação de nós mesmos, e que nós somos os artífices da nossa própria imortalidade. Nada vem de presente, porque presente nesse nível aí não é ajudar, é fazer com que a alma demore mais tempo a conquistar a si mesma. Esperançar, esperar trabalhando, amar, assistir os seus irmãos, beber na fonte viva do amor. Amando, nós melhor transformamos as nossas vidas. Assim, o jardineiro divino, o que ele quer? Qual o objetivo dele? O que ele deseja fundamentalmente com este trabalho constante junto a nós? Formar homens autônomos, éticos, fraternos, amorosos, cristãos. Falando dali, transformar as pessoas em espíritas? Não. O espiritismo é um instrumento de transformação pessoal. Mas as pessoas podem, em suas próprias religiões, fazerem esse tipo de trabalho, essa transformação. Nós temos para nós o espiritismo como verdade, mas que não precisa ser aceita pela maioria das pessoas. Todo mundo, antes até da doutrina ser consolidada em 1857 com o Livro dos Espíritos, as pessoas já faziam o seu projeto evolutivo e vão continuar fazendo. Então, nós precisamos aceitar as orientações do trabalho do jardineiro divino, formando homens autônomos, éticos, fraternos, amorosos e cristãos. Vamos ler com bastante carinho o Consolador Prometido, as mensagens de Jesus assinadas como Espírito de Verdade, que é o que comanda a revelação, a terceira revelação. Ele está a batalhar por todos nós. E quando ele nos olha, ele não nos olha na nossa pequenez e na nossa inferioridade. Ele nos olha na nossa grandeza. Quando ele olhou Saulo, perseguidor de cristãos, aquele que levou o primeiro mártir, constituiu o primeiro mártir do cristianismo, quando ele olhou para o Saulo e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, quem és tu? E ele se apresentou. Quando ele estava a convidar, a olhar para o Saulo, ele já via a grandiosidade do Paulo. Ele já via tudo em termos de potencialidades que aquela alma tinha. E quando ele olha para nós, ele vê da mesma maneira. Ele vê a nossa grandeza. Ele sabe que nós somos uma sementinha mirrada. Que nós temos a fé que não chega ao tamanho do grão da mostarda. Ele sabe, nos conhece profundamente, muito melhor do que nós mesmos. Mas ele confia, ele trabalha, ele faz aquele trabalho tranquilo, perseverante da jardinagem. Quem aqui trabalha nos seus jardins sabe que é danado tirar isso, libertar o seu jardim e deixá-lo bonito. Vamos fazer isso com as nossas almas, colaborando com esse jardineiro que trabalha a nosso benefício. Sempre. Obrigada pelo seu carinho e que nós possamos todos, nessa trajetória de bem encontrar Jesus
e aprender as suas lições, fazê-lo com muita alegria, com muita vontade de vencer. Paz e luz para todos nós. As crianças as evangelizadoras podem subir. A partir deste instante, com os nossos melhores sentimentos elevados a Deus, ao nosso Mestre Jesus, com muita fé, confiança no alto, vamos rogar ao Pai que estas energias possam nos fortalecer, nos reequilibrar, trazendo a cada um de nós melhores condições para enfrentarmos as provas sem nos abater. Lembrando de Deus, que nos oferece a sua luz a cada momento. Que possamos nesse instante ir em busca desta luz. E por alguns instantes, ouvindo esta música com tanta harmonia, em silêncio, elevados, recebamos as energias do Pai. Senhor, somos-te gratos por este momento, quando sentimos tanta paz, essas energias vindas de Ti, que nos envolvem com serenidade, fortalecendo-nos para as lutas do dia a dia, um pouco mais de coragem, resignação, serenidade, confiança nos Teus desígnios. Obrigada, Mestre Jesus, por esta luz maravilhosa que nos envolve. Que possamos retornar a nossos lares, confiantes em uma vida melhor, lembrando do Teu amor
em nossa direção a todo momento. E em equilíbrio possamos receber todo ele. Que Deus nos ampare e abençoe a todos nós. Bom retorno aos seus lares, uma boa noite a todos. Fiquem em paz. Que assim seja.